Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma live Leitura Zen. A gente vem falhando um pouco com vocês nas últimas semanas e minhas sinceras desculpas por isso. Mas ainda bem que hoje estou aqui, a gente está conseguindo fazer de novo essa leitura. E hoje vamos ler aqui o capítulo 21 do Dhammapada, né? Dhammapada, que é um texto bastante interessante, muito profundo, né? Estamos no final, né? Provavelmente já teríamos acabado se não fosse essas pausas aí que tivemos, né? Mas falta aí basicamente não, né? A gente vai até o capítulo 26, né? Estamos no 21 hoje, então até o fim do mês aí, a depender como for o andamento, a gente finaliza, né? Pessoal, para vocês que estão vendo aqui hoje, lembrando sempre, né, que essa aqui é uma atividade do Templo Bushinji, visando e procurando fomentar uma prática do Zen acessível a todos, né? É uma prática, uma live aqui totalmente gratuita, onde a gente voluntariamente coloca aqui nossa energia, nosso trabalho para preparar uma boa leitura para vocês, para preparar o zazen, para preparar as cerimônias, a fim de que as pessoas tenham a oportunidade de estar em contato, de conhecer o Zen Budismo, de conhecer esta maneira ou essa abordagem de compreensão do Dharma. E eu acho que isso é bastante importante, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem muita gente, a gente não tem um templo em cada esquina, né? São muitos poucos templos que nós temos, na verdade, né? Então, acho que a gente conseguir abusar um pouco da tecnologia, né? Para atingir um maior número de pessoas, não necessitando que essa pessoa esteja em São Paulo, esteja próxima a um templo, é algo bastante interessante, né? E eu acho que esse trabalho todo aqui é por isso. Então, sintam-se livres, né, para assistir, reassistir. Esses vídeos estão indo para o YouTube, assistir lá no YouTube depois, dar like, comentar, compartilhar, etc e tal, porque é uma maneira de vocês também ajudarem. De novo, acho que não é ninguém aqui querendo ser youtuber, querendo aparecer e tal. Não. É um trabalho sincero da Sangha em tornar o Dharma, tornar essa prática o mais acessível possível, né? E se vocês puderem dar esse apoio também, se julgarem que é um material, uma leitura digna deste apoio, por favor, né? Então, sem mais delongas, pessoal, estamos aqui na leitura do Dhammapada, capítulo 21, Miscelânea. É um capítulo bem interessante e super simbólico, né? Eu acho que vai ser legal a gente fazer essa leitura juntos hoje, justamente pela carga simbólica que esse capítulo carrega, né? Então, vamos lá para a leitura e espero que eu consiga explicar, né, a altura de vocês, tá bom? Então vamos lá. Aí, gente, mudou o layout aqui eu não vejo se tem comentário, se não tem, quem que tá. Eu não sei se eu tô falando sozinho ou não. Mudou a configuração total aqui, então até eu descobrir, talvez eu não consiga responder os comentários, mas comentem. Comentem que eventualmente eu vou descobrir e eventualmente eu vou ver, tá? Mas vamos lá. Capítulo 21, Miscelânea. Se, abandonando um prazer pequeno, um prazer maior for vislumbrado, que o sábio, vendo grande prazer, o pequeno prazer abandone. Esse primeiro já aqui, né? Eu acho que às vezes a gente tem uma tendência, um pouco da nossa própria origem cristã aqui,
de enxergar o prazer um pouco como algo pecaminoso, né? E penso, alguns talvez vão discordar de mim, mas penso que quando o Buda coloca essa questão, não é muito nesse sentido pecaminoso, né? Então, qual é o sentido disso? O que significa aí, talvez, o pequeno prazer e um grande prazer, né? Talvez, quando a gente pega assim, uma pequena sensação e uma grande sensação, talvez seja um termo um pouco melhor para a gente compreender, né? Os prazeres, eles provêm de sensações, né? A sensação de toque, a sensação de olfato, a sensação de ver algo belo, de ouvir algo agradável, de degustar algo bom, né? São os nossos prazeres sensuais, que não tem nada a ver necessariamente com sexo, né? Tem também, porque envolve um sentido, envolve um sentido, envolve um senso. E daí que vem a sensualidade e tal. É saber provocar os sentidos. Mas uma comida pode ser sensual e não ser sexual, né? Então qual é o sentido aqui, né? O que quer dizer este pequeno prazer e este grande prazer? Ou esse pequeno sentido, esse pequeno senso e esse grande senso, né? É justamente nessa questão de que nós, né, normalmente estamos, digamos assim, enviesados pelos nossos próprios sentidos. Nós estamos normalmente acreditando que os nossos sentidos, as nossas percepções, as nossas vontades são uma realidade, ou são a realidade. Mas elas são, todos esses sentidos, todas essas percepções, todas essas vontades são condicionadas a um entendimento parcial da realidade. Se é um entendimento parcial, se é um prazer proveniente de um entendimento parcial da realidade, e se eu entendo que eu posso ter este prazer ou esse entendimento total, completo da realidade, o sábio habilmente vai buscar por este grande prazer, no sentido deste grande entendimento, deste completo. Ou seja, eu não vou me entregar, ou eu não vou ser um escravo dos meus sentidos. Isso não significa que eu não posso comer algo saboroso e sentir prazer nisso. Não é que pelo prazer ser um prazer frugal, ele é pecaminoso, ele é ofensivo. Porém, se a mentalidade minha coloca que toda a realidade está naquela mordida saborosa, daí eu tenho um problema. E eu tenho um problema que não é só meu, é um problema que se transmite a todos os seres. Por isso que eu gosto de dizer que o budismo, ele é uma emancipação do nosso próprio entendimento incompleto das coisas, né? Vamos seguir. Se ao infligir dor aos outros, o seu próprio bem conseguir, quem conspurcar-se com o ódio, do ódio não se vai livrar. E daí fazendo o link, né? Justamente deste prazer pequeno, deste prazer parcial, muitas vezes este prazer parcial que nós temos, ou este entendimento parcial, nos leva a entender que o melhor para nós, ou que é benéfico para nós, ferir o outro. Eu não vou nem pegar um exemplo estapafúrdio que todo mundo aqui vai concordar, sim, claro, então. Eu vou pegar um exemplo mais besta, né? Ou um exemplo, não, desculpa, um exemplo mais sério. E aqui a gente vai ter alguns exemplos mais sérios também, né? Será que, no caso
de ter um bandido, por exemplo, ameaçando a vida ou a integridade física do meu filho, é justo ou é correto eu tirar a vida deste bandido? É esse tipo de questão que eu estou colocando, né? Porque é muito fácil a gente pegar alguns exemplos assim, a guerra tal. Não, vamos por um exemplo um pouco mais profundo, para compreender, para exprimir a questão como um todo, para ir na compaixão raiz da coisa, né? Eu vou solucionar o problema, talvez eu vou remediar o problema, ou vou evitar que algo ocorra para o meu filho, o que é justo. Não estou dizendo que não é justo. Mas, pense só, lembra quando eu falei que a gente vê a realidade de uma forma condicionada, né? E a gente, inclusive, é condicionado, às vezes, a pensar que causar o mal para outro causa o bem para nós. Porém, não. Não causou o bem para nós, né? Não causou o bem para nós. Então, eu ter esta consciência, eu ter esse entendimento, eu ter essa profundidade de entender que combater uma pessoa, estigmatizar uma pessoa, não é algo que traz uma solução, é algo que só perpetua o ódio, ou seja, do ódio eu não vou me livrar, né? Por quê? Porque isso reverbera para os outros, inclusive. Eu não sou uma ilha, né? Eu não sou algo isolado, né? Então isso é muito importante. Por isso que essa emancipação de nós mesmos é importante. Porque toda sorte de mal que nós sim fazemos, ele vem justamente deste entendimento deslocado, deste entendimento desajustado, sedento, ansioso para capturar tudo aquilo que nós queremos e rejeitar, eliminar, acabar com tudo aquilo que temos aversão, né? O que deve ser feito não é. O que não deve sê-lo, sim, é. Dos fúteis, sim, e dos negligentes, apenas aumentam os venenos. Os venenos justamente são, né, a ignorância ou esse desajuste, esse apego e essa aversão. Os três são quase que o mesmo, né? Por eu não conhecer ou não entender que toda realidade que eu entendo é parcial, eu passo a tomar esta parcialidade como realidade em si e passo a acreditar nos meus apegos e nas minhas aversões. E passando a acreditar nos meus apegos e nas minhas aversões, eu passo a acreditar, por exemplo, que matar um inimigo pode ser algo útil ou benéfico para mim. Mas não é esse o caso, né? Então é muito interessante essa construção que ele coloca no início, né? O que deve ser feito não é. O que não deve sê-lo, sim é. Por que isso, né? Por que essa inversão? Justamente porque, e não estou dizendo que é sempre, mas a nossa mente decide o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E nem sempre ele vai ser ou não, né? Ou seja, eu que acredito piamente naquilo, que aquilo tem que ser feito desta maneira, tal, não sei o quê, eu estou dando margem ao crescente dos meus venenos mentais. Quando Buda fala essa questão dos prazeres pequenos lá no começo, por que eu não me entrego a eles? Justamente porque eu não reforço os meus venenos mentais. Isso é a atitude de tolos e negligentes.
Lá no capítulo 2 do Dhammapada, se não me engano, se fala muito sobre a não negligência. O que é não negligência? Ou o que é negligência no budismo? É justamente negligenciarmos o nosso próprio condicionamento. É nos darmos um grau de importância, para o nosso próprio entendimento das coisas maior do que ele realmente é. Mas, para todos os que se controlam, sempre conscientes do próprio corpo, sem fazer o que não deve sê-lo, firmes, sim, no que deve ser feito, para os vigilantes e os atentos, os venenos sim desaparecem. Ou seja, quando eu habito a não negligência, quando eu tenho este cuidado, quando eu tenho este entendimento prévio ao meu próprio condicionamento, aí sim eu tenho esta emancipação de mim mesmo. Eu tenho essa emancipação da minha própria ilusão. E uma vez emancipado da minha própria ilusão, eu consigo eliminar, eu consigo cessar com esses venenos. Tendo matado mãe e pai, os dois rajás da casta Kshatriya, todo um reino e seu assistente, sem temer, vai viver no Brahman. Eu falei que ia ter simbolismo aqui, que a gente já vinha para essa história de matar parente, né? Comecei falando sobre matar o filho, e agora a gente está falando matar pai e mãe. Daí alguém pode ler e falar assim, então o Buda está falando que eu tenho que matar pai e mãe? Não. Não mate sua mãe. Tá? Não é isso que quer dizer. Na cultura indiana da época, a mãe representa justamente o desejo, né? Ou a ilusão. Inclusive a mãe de Buda, o nome dela, ao menos tradicionalmente, a gente não sabe talvez o nome real, mas tradicionalmente é Maya, que significa ilusão, né? Então a mãe significa ilusão, né? Por quê? Porque é da mãe que as coisas nascem, é da ilusão que nasce o nosso entendimento das coisas, esse nosso entendimento parcial do mundo, né? E o pai, né? O pai, ele significa justamente daí essa ilusão da minha própria identidade, né? Por que isso era simbolizado assim na Índia? Porque eu dizia, né? Por exemplo, eu sou Luiz, filho de Francisco, né? Eu realmente chamo Luiz Francisco por conta do meu pai, se chama Francisco de Assis. Mas é algo, né? Eu sou o Luiz Ferraz, o meu Facebook, Luiz Ferraz. Por que eu sou o Luiz Ferraz? Porque eu sou filho de Francisco Ferraz. Ou seja, essa identidade vinha do pai. Por isso que matar mãe e pai, matar o nascimento dessa ilusão e matar a consolidação desta ilusão, né? E daí continua, né? Os dois rajás. Os dois rajás da casta Kshatriya, né? Os rajás são os reis. Quem que são os reis do nosso próprio reino, né? É justamente o apego e a aversão. Então, se eu consigo eliminar ou superar mãe e pai, ou seja, a ilusão e esse próprio eu, e o apego, né, e a aversão, né, daí sim, sem temer, eu vou vivendo de uma maneira digna, né, que ele fala que vai viver no Brahmani, né. Já no próximo estrofe, que vai ser mais ou menos a mesma estrutura, né, tendo matado mãe e pai, dois rajás da casta dos Brahmanes, como quinto o reino do tigre, sem temer, vai viver no Brahmani. De novo, o mesmo simbolismo, né? E daí, no caso, o reino do tigre é um reino perverso, é um reino de sofrimento, é um reino de medo. Ou seja, superando este reino do tigre, né? Superando essas ilusões, etc e tal,
eu consigo viver desta maneira digna. Esse é o simbolismo aqui. Bem despertos. Quando despertem, estão os alunos de Gautama. E aqui eu vou ler o bloco todo porque ele vai se repetir. Os quais, durante a noite e dia, são sempre conscientes de Buda, primeiro tesouro. Bem despertos, quando despertam, estão os alunos de Gautama, os quais, durante a noite e dia, são sempre conscientes do Dharma, segundo tesouro. Bem despertos, quando despertam, estão os alunos de Gautama, os quais, durante a noite e o dia, são sempre conscientes da Sangha, terceiro tesouro. Bem despertos, quando despertam, estão os alunos de Gautama, os quais, durante a noite e o dia, são sempre conscientes do corpo. Bem despertos, quando despertam, estão os alunos de Gautama, os quais, durante noite e dia, se deleitam na não violência. Bem despertos, quando despertam, estão os alunos de Gautama, os quais, durante noite e dia, se deleitam na meditação. Então, esse bloco aqui, ele mostra, né, quem que são esses seres, então? Né? São aqueles que estão bem conscientes dos três tesouros, estão bem conscientes do próprio corpo, ou seja, dos próprios agregados, do próprio condicionamento. Estão bem conscientes desta não violência. Por quê? Porque uma vez que eu atinjo, né, eu entendo esse condicionamento meu, eu tenho essa emancipação do meu próprio querer, qual motivo me levaria a ser violento com alguém? Eles se deleitam em jhana. Jhana, que significa literalmente ver, enxergar. Enxergar o quê? Enxergar esta realidade profunda, né, de mim mesmo, deste meu próprio condicionamento. E como esse meu próprio condicionamento me leva, às vezes, por caminhos desastrosos. Então eu me emancipo disso. É por isso que os alunos de Gautama, bem despertos, quando despertos, se deleitam em todos esses elementos. Duro é deixar o lar e ser feliz. Duro é viver no lar, que é sofrimento. Sofrimento é viver com desiguais. Sofrimento é ser eterno viajante. Não sejas, pois, um eterno viajante, para não seres presa do sofrimento. Isso significa, então, que você tem que raspar o cabelo também e renunciar e ir vivendo... Não. Aqui, de novo, há uma forte alegoria. O que significa viver no lar? Viver no lar é justamente esse entendimento, né, de que, eu sou algo, eu sou... É ter essa noção idealista das coisas, né? Nesse idealismo de que existe uma essência, que as coisas que eu entendo, elas são o absoluto, que eu vejo a verdade. É viver nessa zona de conforto. E daí, ele fala também, né? Viver no lar é sofrimento e viver viajando é sofrimento. Por quê? Porque são duas doutrinas de pensamento da época da Índia, que é esse idealismo e o niilismo, né? Então, aquele que fica em casa representa aqui esse idealismo, né? Esse idealismo de acreditar nas minhas sensações, acreditar nas minhas percepções como algo absoluto. E já essa pessoa que viaja, e também é sofrimento, é aquela pessoa que nega absolutamente todos esses sentidos também. Daí que entra o caminho do meio de Buda, né? Que não é nem uma coisa nem outra, é uma terceira perspectiva. É entender que eu sou condicionado, mas o meu condicionamento não é necessariamente falso. Não é porque eu sou condicionado que aquilo não é. Encarar essas duas realidades ao mesmo tempo que é necessário. Convicto, cheio de virtude, possuindo riqueza e fama, para onde quer que se dirija, lá será, assim, bem respeitado. Ou seja, essa pessoa que foi capaz de compreender este caminho do meio,
né? Ela agora, e isso me remete muito aos Sutras Prajnaparamita, quando se pergunta aonde permanece o Bodhisattva e o Bodhisattva ele não permanece em local algum, né? Então aqui, né, ele está falando que essa pessoa ela vai ser respeitada onde quer que ela se dirija, né? Ou seja, uma vez que você se emancipa desses entendimentos tortuosos, não importa onde você esteja, não importa o seu próprio condicionamento, você sabe navegar por ele. Esse que é o ponto. De longe, são vistos os bons, como altas montanhas nevadas. Os maus entre nós não são vistos, quais setas de noite lançadas. Ou seja, aquele que conseguiu esta emancipação, ele sim consegue ser visto. Por quê ele é visto? Não é porque ele se tornou alguém incrível, não é porque ele se tornou famoso, não, nada disso. Porque quantos de nós realmente nos vimos pelo que nós realmente somos? Se eu estou explicando que nós temos um entendimento tortuoso das coisas, um entendimento deslocado, desajustado, quantos de nós já se deparou com o nosso verdadeiro eu, com a real verdade das coisas? É por isso que aquele emancipado deste deslocamento, deste desajuste, deste entendimento vil, vamos colocar assim, ele sim é visto. Porque esta pessoa é uma pessoa que está agora, tem esta capacidade, tem essa perspectiva, que não é nem a perspectiva do que ficou em casa, nem a perspectiva do viajante. É essa terceira perspectiva, é essa terceira maneira de olhar a realidade como um todo. Sentado só descansando, andando só, sem se cansar, só a si próprio controlando, na mata encontrará deleite. E de novo, isso aqui significa que todo mundo deve abandonar a sociedade e ir viver no meio da mata, porque é lá que eu não tenho nenhum problema. Não. De novo, é algo extremamente simbólico, extremamente, né? Só sentado, o que isso significa? Justamente a prática de dhyana, né? Sem se cansar, né? Descansando ou caminhando sem se cansar, né? Por que caminhando sem se cansar? Porque uma vez que eu consegui essa emancipação, eu sou livre para caminhar ao longo do samsara sem sofrer com esse samsara. Eu não vou eliminar o samsara. Eu vou ter uma percepção muito profunda sobre o que o samsara de fato é e sobre o que o samsara de fato não é. E por isso eu vou conseguir caminhar por ele, caminhar pelo meu condicionamento, sem me cansar, sem esse sofrimento. É essa mensagem, é esse que encontra o deleite no fundo da floresta. Esse é o símbolo aqui, né? E é um símbolo muito poderoso. A gente, às vezes, e olha só como costura, né? Quando a gente olha aqui no começo, né? Ele está falando que infligir dor ao outro para o seu próprio bem conseguir não é algo ok, né? Ou seja, eu não devo odiar o samsara, né? O Bodhisattva, o desperto, quando desperto, ele é capaz de caminhar livremente, inclusive pelo samsara. Isso é uma mensagem muito forte e muito boa deste capítulo aqui, né? Bem, pessoal, acho que a leitura de hoje, o que eu queria colocar era isso. Eu achei aqui os comentários. Deixa eu olhar quais foram os comentários. O Adilson aqui mandando um gachô pra gente, gachô. Dizô também,
Muito obrigado por estarem acompanhando. O Judite também mandando um boa noite. O Flávio aqui colocou uma dúvida. Então, alguém que já passou pela perda de um ente tem sempre mais maturidade do que alguém que ainda tem os pais depois de adulto? Não, não, Flávio. Não. Né? Vai ter essa maturidade maior, não necessariamente aquele que passou pela perda de um parente. Não é o fato em si. De novo, aqui se usa essa questão da morte de pai e mãe como uma alegoria. Como uma alegoria da morte justamente, né? Ou da superação, emancipação das minhas próprias ilusões. Né? E daí é interessante, sobre essa sua pergunta, quando coloca aqui, né? Que vai falando assim, bem despertos. Quando despertam? Estão os alunos de Gautama, os quais... Então, assim, ele vai falando aqui, acho que 6 estrofes em seguida, com essa construção. Bem despertos, quando despertos? O que isso significa? Alguém pode ter passado pela morte aí do pai, da mãe, etc e tal, e ser uma péssima pessoa. Ser uma pessoa super imatura. Ser uma pessoa super distante dessa emancipação. O que determina, né, isso tudo é esse nível de despertar, é esse nível de percepção, né? Então, é o despertar que traz essa própria maturidade que é o despertar, né? O despertar, ele não é possuído, ou ele não é descrito, ou ele não é caracterizado por atributos, né? No Sutra do Diamante, a gente vê isso muito, muito claramente. Por que que o Dharmakaya, que é o verdadeiro corpo de um Buda, né? Por que que ele é imensurável? Ele não é imensurável por ser muito grande. Ele é imensurável por não possuir nenhuma característica a qual eu possa medir. Né? Nem, por exemplo, eu ter perdido um parente. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro aí para você, Flávio. Tá? E aqui a Cristina Shinsei também. Shinsei-san, muito obrigado. Boa noite para você também. Né? Então, esses foram os comentários aqui. Eu achei onde eles ficam. Voltei aqui para a tela principal. Né? Mudou todo o layout aqui. E bem, pessoal, essa então foi a leitura de hoje. Espero que ela tenha sido proveitosa para vocês, né? Tenha sido benéfica. E aqueles aqui que estão acompanhando conosco, se puderem juntar as mãos em gachô para o encerramento. Nega waku waku no kudoko motema ne kuisai ni oyoboshi. Warerato shujo tomi na tomo ni butsudo jozen koto. Jiho sanshi shifu shisonbo samoko sa moko roja urumi. Que os méritos dessa prática se estendam por todos os cantos do universo, beneficiando incontáveis seres. Muito obrigado a todos, uma ótima quinta-feira e um ótimo resto de semana para vocês. Obrigado e até a próxima.